Cumprimento a mesa, os colegas, as autoridades aqui presentes, aos colegas pelo comparecimento. Agradeço a todos pela oportunidade que estamos tendo de discutir esse assunto tão importante. Vou ler um texto previamente preparado e isso já demonstra que não foi plágio, né? Apesar de que a grande maioria do que vou ler aqui já foi citado pelos nossos colegas. Essa audiência pública é uma grande oportunidade para discutirmos os rumos dos gastos públicos no Distrito Federal. É unânime a opinião da crítica política no sentido de considerar que o governo tem uma excelente capacidade para arrecadar tributos, porém é ineficiente ou pouco eficiente nos seus gastos. Diante de tal percepção da opinião pública, não resta ao governo outra alternativa senão de focar seus investimentos no controle dos recursos públicos. E aqui é de fundamental importância a atuação da carreira de controle interno, no cumprimento de sua missão constitucional de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração direta e indireta. O exercício de tal missão exige de seus executores uma grande qualificação técnica, conhecimento multidisciplinar em engenharia, economia, direito, administração pública e privada, contabilidade, meio ambiente, energia e recursos humanos devem fazer parte do dia a dia desses profissionais, sendo muitas vezes requerido seu conhecimento com a profundidade de um especialista e em outras situações com a extensão de um generalista. Em sintonia com tais exigências, o quadro da carreira de controle interno do DF conta com profissionais altamente capacitados, possuindo em regra mais de uma graduação, pós-graduação, além da ampla experiência no setor público e privado. Além da alta qualificação, é a exigência do cargo condução de trabalhos com alta complexidade, responsabilidade e conduta exemplar, disseminando na prática os mandamentos de uma boa administração pública. Apesar de nos últimos anos termos alcançado excelentes resultados para a sociedade do Distrito Federal, contribuindo decisivamente para tornar nossas secretarias referência no governo do Distrito Federal, muitos obstáculos temos enfrentado. O mais sério, sem dúvida, trata da grande evasão de auditores de controle interno. Em menos de 3 anos, em torno de 80 auditores solicitaram a exoneração do cargo, representando aproximadamente 40% dos aprovados no último concurso. Muitos deles não tinham interesse em fazer parte desse movimento profissional, porém não lhes restaram alternativas, haja vista a remuneração da carreira estava incompatível com as exigências requeridas pelo cargo. Só para termos uma mensuração dessa distorção, a diferença salarial entre um ACI do GDF com 3 anos de carreira em relação ao cargo similar na CGU é em torno de 64%. Para igualar a remuneração federal, o auditor do GDF terá que trabalhar mais 30 anos. Atualmente, é a única carreira típica de Estado que apresenta distorção em sua tabela remuneratória em relação ao governo federal. Também é a única carreira que em seus integrantes não tem direito à progressão na tabela durante os 3 primeiros anos de trabalho. Tal política de recursos humanos se mostra desmotivadora diante dos enormes desafios enfrentados pela carreira e das várias possibilidades de concurso público que a capital federal oferece. A aprovação de concurso público para a nossa carreira se faz necessário. No entanto, apostar em uma política de recursos humanos de reposição do quadro para os casos de evasão apenas deslocará o problema no tempo. Além de não atingir a sua real causa, gera um alto custo a ser pago pela sociedade. Pela quantidade de vagas que surgirão no governo federal nos próximos anos, corre-se o risco de fazer o cadastro de reserva e não ter quem tome posse. Por isso, acreditamos que a reestruturação da carreira deve ocorrer antes mesmo do concurso público. Se olharmos para o passado, podemos constatar que as carreiras em nível federal também já passaram por problemas semelhantes, como já foi falado aqui. Antes de 2002, carreiras como ARF, Finanças de Controle, Polícia Federal eram totalmente sucateadas. O governo Lula teve grande visão de mudar esse cenário e passou a investir em um funcionário público qualificado, adotando uma política de atrair e manter talentos. Carreiras típicas de Estado passaram a ter tratamentos compatíveis com suas responsabilidades, bem como tratamentos uniformes. Hoje, um analista da CGU tem sua remuneração correspondente a 95% de um auditor da Receita Federal do Brasil. Os resultados, como já foi falado aqui, foram imediatos. Talentos do setor público e privado foram e continuam sendo atraídos por essas carreiras, o que levou a uma melhoria substancial nos resultados alcançados por esses órgãos e, consequentemente, uma maior visibilidade perante a opinião pública. A presidente Dilma tem mantido a política inicial do governo Lula, de valorização dos profissionais públicos, concretizada em ações com o objetivo de corrigir distorções ainda existentes em algumas carreiras, como a dos professores universitários, que foram reajustadas em até 45%, bem como na recomposição de perdas inflacionárias no percentual de 15%, em relação às demais carreiras em que as tabelas de remuneração não apresentavam distorções. A solução para a evasão aludida já nos foi apresentada pelo governo federal durante os últimos 10 anos. Chegou a hora do governo do Distrito Federal também fazer a sua opção. Ou escolhe a qualidade nos gastos públicos, apostando na manutenção dos talentos, ou opta pelo sucateamento da pasta, assumindo o ônus político e social pela má gestão dos gastos públicos. E é acreditando na primeira opção que pleiteamos ações urgentes do governo do Distrito Federal no intuito de investir em uma política de retenção de talentos para a carreira de controle interno.
já em discussão no governo, para apreciação dessa Casa Legislativa. Queria ressaltar que essa carreira é muito importante para o governo do Distrito Federal, para o Distrito Federal, e tem uma grande visibilidade cada vez maior da população. E vamos, então, trabalhar para que nós possamos corresponder a essa expectativa. Obrigado.